Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se. Ativem o sininho de notificações. Assim vocês receberão muito mais conteúdo. Gostaria de pedir a vocês, inscritos e não inscritos, para que colaborem e compartilhem os nossos vídeos. Queria lembrar também a vocês que estamos disponibilizando o Pix do canal para quem quiser colaborar com qualquer quantia. Hoje vamos narrar histórias assustadoras de lobisomens. O velho Jeremias era um caçador que vivia na região da Mata Atlântica de Santa Catarina durante a década de 1970. Ele era conhecido na região como um caçador experiente, já que havia enfrentado muitos perigos na mata. Mas, mesmo assim, Jeremias nunca imaginou que seria atacado por uma criatura tão monstruosa quanto um lobisomem. E foi numa sexta-feira que Jeremias decidiu ir em busca de alguns animais para vender na cidade. Jeremias escolheu uma área de mata densa e bem escura, sabendo que lá encontraria a caça que queria. À medida que caminhava, ele percebia que algo estava errado. Uma sensação de medo começou a crescer dentro dele, mas ele não entendia o porquê. De repente, um uivo estranho ele ouviu a uma certa distância. Era tão alto e terrível que Jeremias sentiu seu coração disparar de tanto bater. Ele então sacou sua espingarda prontamente para se defender, mas nada apareceu. Foi aí que ele começou a pensar o que poderia ter sido aquilo. Seria um lobo, um coiote ou algum outro animal selvagem comum e normal naquela floresta. Continuando sua caminhada, Jeremias começou a sentir algo se agitando nos arbustos bem próximo a ele. Então ele apontou aquela sua espingarda sem pensar duas vezes, preparando-se para disparar. Foi então que ele viu aquela criatura aparecer lentamente diante dele, de dentro daquelas mesmas moitas. Jeremias mal conseguia acreditar no que os seus olhos estavam vendo. A criatura parecia um lobo em tamanho humano, com pernas longas e grotescas. Seu pelo era bem espesso e as garras muito afiadas. E o fedor, o cheiro, então, era insuportável. Jeremias tentou sair correndo, mas tropeçou em uma raiz, caindo de cara no chão. A criatura então pulou sobre ele, pronta para lhe desferir um golpe mortal. Jeremias, naquele momento, fechou os olhos e pensou apenas em rezar e rezar, já esperando por sua morte. Mas, quando ele abriu os olhos novamente, nada estava lá. Tudo tinha voltado ao normal. Essa noite assustadora mudou para sempre a vida de Jeremias. Ele nunca mais saiu para caçar sozinho e nunca mais entrou naquela região de mata. Ainda hoje, quando as pessoas da região ouvem o uivo de um lobo distante, eles não conseguem deixar de pensar no lobisomem que atacou Jeremias naquela noite há tantos anos. E sem dúvida a história sobreviveu e é contada até os dias de hoje. Agora vamos narrar o segundo relato. Esse foi vivido pelo senhor Eusébio. Meu nome é Eusébio. Sou um velho sertanejo que vivia no interior de Pernambuco.
E, há algumas noites, tive uma experiência que nunca vou esquecer. Em uma determinada noite de verão, em que eu estava sentado na varanda da minha casa, aproveitando a brisa fresca que vinha da serra, eu ouvi de repente um uivo bem estranho, vindo da mata escura, no fundo do meu quintal. Eu já havia ouvido aquilo antes, mas sempre achei que fosse apenas um cão ou uma raposa. No entanto, aquele uivo se transformou em um gemido forte e estridente, como se alguém estivesse em agonia. Foi então que eu vi uma sombra se movendo rapidamente entre as árvores. Eu não conseguia ver claramente o que era, mas algo me dizia que não era um animal comum. De repente, aquela sombra se aproximou de minha casa e eu vi um homem se transformando em uma criatura enorme. O seu corpo peludo, os dentes afiados e aquele olhar intimidador deixaram claro que eu estava diante de um lobisomem. Eu fiquei paralisado de medo, sem saber o que fazer. O lobisomem se aproximou de mim, rosnando bem baixinho, e ergueu suas garras afiadas, prontas para me atacar. Naquele momento, eu só pensava em gritar e pedir ajuda, mas a minha garganta parecia estar seca. Foi então que uma luz forte surgiu no horizonte, iluminando o céu e afastando aquela fera de perto de mim. Eu não sei o que exatamente aconteceu, mas aquele monstro pareceu temer aquela luz. Ele fugiu para a mata escura, deixando-me sem entender o que havia acontecido. Eu não sabia o que fazer, não conseguia dormir, e todas as noites eu ficava em alerta, com medo de que aquele lobisomem viesse atrás de mim novamente. Mas eu soube de uma coisa: nunca mais vou desacreditar das histórias de criaturas sobrenaturais do sertão pernambucano. Aprendi que o bem vence sempre o mal, mesmo nas horas mais sombrias, e que, se acreditarmos em algo com força suficiente, podemos superar qualquer desafio. Agora vamos narrar a história de Zé Pretinho, que nunca teve medo de nada nesse mundo. Porém, naquela noite, ele se deparou com algo bem sinistro. Eu nunca acreditei em lendas. Sempre considerei o sobrenatural algo invenção da imaginação humana. Isso até minha vida mudar para sempre. Em uma determinada noite, enquanto eu voltava para casa após um longo dia de trabalho, a estrada ainda estava vazia. Parecia que eu era o único ser vivo a quilômetros de distância. Foi quando ouvi aquele uivo em tom bem alto. Um uivo de lobo. Olhei para as laterais, mas não havia nada, apenas uma mata fechada. Então algo começou a me perseguir. Então observei ali no canto, com o meu olho, um animal grande de 4 patas, com pelo escuro. Ele me seguia à distância, me observando, me farejando. Então ele começou a correr atrás de mim. Eu sabia que não poderia correr mais rápido do que aquela criatura, mas tentei mesmo assim. Ouvi seus dentes rosnando, suas patas batiam no chão, eu podia ouvir. Ele estava cada vez mais perto de mim, e eu sabia o que aconteceria quando ele me alcançasse. Então me protegi com aquela mochila que carregava nas costas, me afastando o máximo possível. E assim, como um raio, ele passou direto por mim. Então aquele lobisomem parou alguns metros à minha frente, se virando para trás. Seus olhos amarelos refletiam com a luz da lua, que agora brilhavam no céu. Ele começou a me encarar,
por alguns segundos, antes de sumir na mata. Foi aí que eu respirei bem fundo, sentindo o suor descer pelo meu corpo. Quase eu morro com um ataque cardíaco. Então eu finalmente havia escapado. Não consegui dormir por umas 3 noites, pensando naquela criatura misteriosa e aterrorizante. Embora eu não possa explicar o que realmente aconteceu, eu sei que não imagino coisas. Os lobisomens existem, e se você ouvir um uivo alto demais, numa noite escura, siga o meu conselho. Corra. Agora vamos narrar a história do velho Jeremias, que vivia em sua casa sozinho, em pleno sertão. Há muitos anos, o velho Jeremias vivia em sua casa antiga, no meio da floresta. Ele costumava dizer que não tinha medo de nada, nem mesmo das lendas e histórias assustadoras que as pessoas contavam sobre a floresta. Porém, isso tudo mudou quando uma criatura tenebrosa começou a assombrá-lo todas as noites. Ele passou a ouvir passos pesados de uma criatura em cima do telhado de sua casa, como se ela estivesse caminhando em cima das telhas com aquelas garras afiadas. Jeremias tentou ignorar aquilo, achando que era apenas um gato grande ou um coiote. Mas a sensação de que algo maligno estava por ali, o observando, era forte demais. Certa noite, ele acordou com um estrondo em seu telhado, e os objetos da sua casa então começaram a se mexer. Foi aí que ele sentiu aquele cheiro de algo bem forte e podre, e ouviu um grunhido baixo vindo de cima do telhado. Então ele foi segurando sua velha bengala com uma força para tentar se proteger. Mas aquela criatura apareceu e tinha um poder muito grande, conseguindo controlar tudo ao seu redor. Quando Jeremias acendeu a sua lanterna para ver melhor, percebeu que a criatura estava se movendo em sua direção. Era um monstro indescritível, com olhos vermelhos e dentes bem afiados. Ele tentou se desvencilhar daquela criatura, mas ela era incrivelmente rápida e o perseguiu por toda a casa. A criatura parecia querer aterrorizá-lo antes de atacá-lo. Ele se escondeu em alguns lugares escuros de sua casa. Mas aquela criatura começou a persegui-lo, saltando de lá para cá, deixando Jeremias sem nenhuma reação. Então ele tentou se abrigar em um velho armário, mas a criatura o arrancou de lá com suas garras fortes e o arremessou contra a parede. Jeremias não aguentava mais aquela luta e aí ele desmaiou. Quando ele acordou, percebeu que estava deitado no chão com ferimentos horríveis por todo o seu corpo. A criatura havia desaparecido, mas ele soube que não poderia ficar mais ali, naquela casa. O velho Jeremias então deixou aquela casa para nunca mais voltar. Dizem que aquela criatura ainda assombra a área até hoje e que os moradores têm medo de passarem por perto da velha casa assombrada do velho Jeremias, que agora é um local inóspito e fantasmagórico, onde ninguém se aventura. Boa noite.